Olá, Deus ilumine a todos. Estamos começando mais um programa Obreiros em Foco. E nós vamos estar falando mais sobre esse mês especial que estamos vivendo, esse mês de maio e os primeiros dias ainda do mês de junho, que está sendo o mês do exame espiritual. Um mês para que você faça um check-up espiritual, uma autoavaliação acerca da sua vida espiritual. Daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos estar conversando, está como sempre conosco aqui o Bispo Roberto Mauser, e nós vamos estar conversando sobre esse assunto, inclusive meditando numa passagem nas Escrituras Sagradas que tem a ver com esse assunto que estamos tratando. A gente vai para uma matéria sobre o assunto que estamos vivendo nesse mês e em seguida eu volto aqui conversando com o Bispo Mauser a respeito. Quando queremos chegar a um local que nunca visitamos, começamos por checar o endereço. A partir de então, buscamos informações, seja na internet ou com o auxílio de alguém que já esteve no local. É necessário buscar detalhes para não se perder no percurso. Ponto de referência, ruas laterais. É importante também saber se a região é tranquila ou perigosa. Minimizar riscos é o melhor a fazer. Checar o veículo que utilizaremos para o trajeto é fundamental. Manutenção em dia, pneus calibrados, tanque cheio, água no radiador e, dependendo de quem iremos encontrar no local, fazemos questão de passar antes em um lava rápido. A preocupação neste caso seria passar uma boa impressão. Você consegue perceber como algo aparentemente simples do nosso cotidiano exige tantas análises? Talvez isso já tenha se tornado rotina em sua vida, por isso, não se dá conta do processo que realiza antes de sair de casa para chegar em um determinado local. Mas será que já parou para pensar se você pratica detalhadamente uma inspeção diária para com a sua vida espiritual? Você trabalha nas reuniões, orienta as pessoas, cumpre a sua escala, auxilia o pastor de sua igreja e de repente respira aliviado com uma frase em mente: já fiz a minha parte. O perigo pode estar escondido atrás destas atividades na igreja, que você considera como a sua parte. O servo de Deus precisa de muito mais do que cumprir escala. Estar na igreja é um compromisso cristão, porém, o alimento precisa ser constante. São várias as batalhas no plano espiritual, na tentativa de ceifar a fé do servo. Fazê-lo ter maus olhos com aquilo que é santo, colocar problemas para desviar a confiança, usar pessoas para tentar atingi-lo, seja por meio de relacionamentos ou até mesmo criando situações de humilhação. É por isso que o check-up é primordial para o servo. Quando o obreiro está focado nas coisas de Deus, seja dentro ou fora da igreja, logo irá identificar uma situação que oferece risco para a sua fé e não se deixará contaminar pelas investidas malignas. Trabalhar nas reuniões é importante, porém o servo precisa, acima de tudo, estar com o espiritual alimentado de orações, jejuns, propósitos, leitura da Bíblia, ganho de almas e vivendo como um verdadeiro filho de Deus por onde passa. A análise é diária e minuciosa. Será que você tem se dado conta de todo o processo de análise para um bom resultado do seu check-up? Qual seria o diagnóstico entregue em suas mãos pelo médico dos médicos, o próprio Deus? Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 21. Muito bem, vamos meditar na terceira epístola de João, em que ele fala a respeito desse assunto. Coloca aí, por favor, produção. Ele diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Então, é João falando com Gaio, mandando uma mensagem
a Gaio, a quem ele disse que amava de verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Eu não sei qual era a condição em termos financeiros de Gaio, ou qual era a condição de saúde dele quando João escreveu isso. Mas repare que ele faz votos, ele deseja que tudo vá bem para Gaio, inclusive a saúde dele, como a alma já ia bem. E o que nos chama a atenção aí, o bispo Roberto Mauser? A gente repara que a vida espiritual estava separada da questão da vida, vamos dizer, financeira e da saúde. Porque ele fez votos para que tudo fosse bem para ele em termos econômicos e também em termos de saúde, como já a alma era próspera, como a alma ia bem. E por que eu estou fazendo essa colocação? Porque é muito comum, às vezes, o obreiro, ele juntar a vida espiritual com aquilo que está acontecendo na vida financeira e até mesmo na saúde, e achar que se ele tem um problema de saúde, então ele está mal espiritualmente, ou se ele está enfrentando uma luta na vida em relação àquilo que ele tem, então isso vai interferir naquilo que ele é. Então a gente vê que Gaio estava bem espiritualmente, que é o mais importante, e João deseja que ele fique bem também em todas as outras áreas, inclusive na saúde, e que as coisas deem certo para ele. Então, tudo aí está bem distinto. Então, isso serve para mostrar que o fato de repente, a pessoa estar enfrentando uma luta, isso não significa dizer que ela esteja mal, porque a gente às vezes atende servos em conflito, pensando até em deixar de servir, porque estão enfrentando uma luta em relação a uma área da vida, inclusive financeira e saúde. Ele não entende, o servo, tem servos que não entendem essa divisão, essa separação. O mais importante que termina por refletir no que não é tão importante, mas que Deus considera e deseja que o servo dele viva bem, esteja bem na saúde, na prosperidade. Mas por não fazer esse exame introspectivo, não olhar para dentro dele, ele não fazer essa divisão, não. O mais importante é a minha vida com Deus, é o meu relacionamento com Deus, é a minha garantia que eu estou bem com Deus, que a qualquer momento eu posso fechar meus olhos e não abrir mais, e nesse momento eu vou estar entrando no paraíso. Isso é o mais importante para mim. Agora eu estou aqui na terra, eu vou dar testemunho para as pessoas. Então, a minha vida espiritual vai refletir em todas as outras áreas da minha vida. Não são todas as outras áreas da minha vida que vai refletir na minha vida com Deus. Não, é minha vida com Deus que vai refletir na minha saúde, na minha vida econômica, no meu trabalho, na minha família, a vida com a esposa, com os filhos, toda a família. Eu estando bem com Deus, eu vou lá para aquilo que Jesus ensinou, aquilo que está inserido ali na palavra de Deus. O reino de Deus primeiro. As outras coisas, elas são acrescentadas. Por isso, bispo, que nós estamos levando os servos a fazer, nós estamos fazendo esse exame dia após dia para nós sabermos como estamos em relação nós e Deus. Quer dizer, seria trágico se, por exemplo, João dissesse assim: eu gostaria que você estivesse bem na sua alma, como está bem a sua saúde e a sua vida financeira. Isso seria trágico. Porque, aliás,
nós já entrevistamos aqui no programa mesmo, eu me lembro do caso de um obreiro que disse que quando ele encontrava com o bispo da igreja dele, o bispo falava, tá tudo bem, ele estava mal espiritualmente. Aliás, ele estava em pecado, mas ele dizia, tá tudo bem. E quando veio tudo à tona, o seu pecado, quando ele foi inclusive removido de obreiro, o bispo falou para ele, mas eu não perguntava para você, rapaz, se você estava bem, e você dizia que estava. Ele falou, bispo, porque eu como estava dando tudo certo para mim no dinheiro, eu achava que estava tudo bem, que eu estava agradando a Deus. Né? O que não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por isso que no versículo, na passagem bíblica, a gente vê que está tudo muito distinto. E se você perguntar, mas, ô bispo, vocês não se alegram que os obreiros prosperem? Claro, sem dúvida alguma, queremos que você, servo, aliás, cremos que Deus quer que todo servo coma o melhor desta terra, que você tenha saúde. João fez esses votos para Gaio. Mas de nada adianta você ter sucesso nessas áreas ou na vida sentimental, seja lá qual for a área, se você não estiver bem espiritualmente. O que mais alegra a gente, Deus, é que você dê bom testemunho. Olha só a continuação dessa passagem na terceira epístola de João. Ele diz, pois fiquei, falando ainda com Gaio, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Ou seja, a maior alegria que a gente pode ter em relação a um obreiro não é quando ele compra o carro último modelo, top, importado, etc. e tal, ou que ele, tenha uma vida nababesca. Isso nos alegra, a gente fica feliz de ver os servos de Deus sendo bem-sucedidos. Mas a nossa maior alegria é quando a gente encontra um servo que está aí na caminhada há muitos anos e que permanece, que de repente não teve conquistas vultuosas na área financeira, mas permanece na fé. É melhor esse do que aquele que conquista e se perde. Então, na verdade, nós queremos que você vá bem em tudo. Foi isso que João quis dizer. Eu quero que você vá bem em tudo, inclusive na sua saúde, assim como é próspera a tua alma. Se você não estiver bem com Deus, minha amiga, meu amigo, você pode ter o que for. Que diferença haverá entre você e as tantas pessoas nesse mundo que conquistam mundos e fundos e que são pessoas depressivas, angustiadas e que chegam a até dar cabo da própria vida porque elas não têm paz na alma, não estão bem com Deus. Então, nós queremos que você vá bem em tudo, como João desejou para Gaio. E é por essa razão que nesse mês de maio nós estamos fazendo desse mês o mês do exame espiritual, o mês do check-up espiritual. Por isso que cada um de nós está usando essa folha aqui, como se fosse a folha de um exame mesmo, essa folha, que tem aqui as datas desde o domingo posterior à última reunião que tivemos, a nossa última reunião de obreiros, reunião nacional que tivemos. E aqui nessa folha você tem, para cada data, né? Desde o dia 7 de maio, começando aqui no 7 de maio, até o dia 1 de junho, que é um dia antes da reunião que teremos aliás, até o dia 2 de junho, desculpe, um dia antes da reunião que teremos no dia 3 de junho. Todos os dias você vai anotar tudo o que você faz relacionado à sua vida espiritual. Você vai anotar aqui, com letrinhas pequenininhas, qual a passagem bíblica que você leu pela manhã, o horário que você ouviu a mensagem do Bispo Macedo no Instagram, no Telegram, o que você fez pelo seu próximo, o que for espiritual você vai escrever aqui. Se você disser assim, bispo, eu passei o dia inteiro, não fiz nada, deixa em branco. Você não vai mentir, não fez, não fez. E traga a realidade, traga esse papel, que é o papel do exame, tem que chegar no dia 3 na reunião nacional sem cera, ou seja, sincero, sem cera. Tem que estar o que é, a verdade. E
aquilo que nós vamos falar, a mensagem que o Espírito Santo vai trazer no dia 3, essa mensagem vai dar para você um parâmetro para você saber qual é o resultado do seu exame. E eu tenho dito o seguinte, só pode dar um desses 3 resultados. Ou que, primeiro, que você está bem com Deus, ou que você pensa que está bem com Deus e não está, ou que você está mal. Um desses 3 resultados, as pessoas, os servos, nós vamos diagnosticar no dia 3, e aí vai ser dada uma direção. Será uma reunião muito especial. Aqui no livro, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, inclusive está na folha, Paulo disse: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então, é a palavra de Deus que manda, que orienta que nós devemos nos examinar. A gente vai para um intervalo que fala sobre isso e já já nós vamos ter aqui no estúdio a presença de um casal que durante anos fez a obra, eles trabalharam como obreiros e porque eles não se examinaram, não cuidaram da vida espiritual, não fizeram esse check-up espiritual, quando foram ver, eles já estavam perdidos espiritualmente e você vai saber como é que está a vida desses ex-obreiros atualmente. Claro, obviamente nós não vamos mostrar o casal aqui, nós vamos entrevistar o casal preservando a imagem, a identidade do casal, mas isso vai servir para ajudar você e nós vamos ajudar o casal aqui no estúdio, já já. Você provavelmente já ouviu falar de campanhas de saúde, que alertam pessoas que estão aparentemente bem a fazerem exames de prevenção. Isso porque quanto mais cedo se detecta um problema, maior a probabilidade de cura. E se isso é importante para o seu corpo, que dirá então para a sua vida espiritual? Muitos passam os dias tão envolvidos com coisas seculares que fazem pouco ou nada em prol da própria alma. A palavra de Deus nos conscientiza da importância de fazer um autoexame. Examinai-vos a vós mesmos. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Sábado, 3 de junho, o sábado do exame espiritual. Às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com transmissão simultânea para todo o Brasil. Muito bem, continuando com o programa e falando sobre esse mês que nós estamos vivendo, ainda dentro desse assunto, né? Você sabe, existe o mês chamado de Outubro Rosa, que é para estimular que as mulheres façam exames de prevenção. Existe o Novembro Azul, para estimular os homens a fazerem o exame de prevenção da saúde, cuidarem da saúde. E por que não fazer um mês para o cuidado espiritual? Porque quando a Bíblia diz lá, examine-se ou examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, é justamente para você saber como é que está a sua vida espiritual. Porque às vezes a pessoa deixa a vida espiritual no piloto automático, ela não cuida diariamente da sua vida espiritual e quando ela percebe que não, ela já está caída. E nós vamos conhecer a partir de agora a história de um casal que está aqui conosco. Eu vou chamar de Antônio e Maria. Esse não é o verdadeiro, não são os nomes verdadeiros do casal, mas eu vou chamá-los assim para preservar a identidade de vocês. E que durante anos esse casal fez a obra, né? A senhora, Dona Maria, foi obreira por quanto tempo? Fala perto do microfone. 5 anos e 2 meses. E o senhor? 14 anos. O senhor foi obreiro durante 14 anos. Quanto tempo tem que vocês não são mais obreiros? Saíram juntos? Foi junto. A senhora já tem quanto tempo? 10 anos. Então, há 10 anos, os dois não são mais obreiros. Não, senhor. Tá. O que aconteceu, Dona Maria, que fez com que vocês deixassem de ser obreiros? Por exemplo, eu estou falando aqui sobre a importância do obreiro se avaliar, se examinar, para não cair.
Isso, enquanto eu falava, enquanto vocês ouviam a gente aqui falando sobre isso, eu e o Bispo Mauser, veio alguma coisa à mente da senhora, por exemplo? Sim. Fala mais perto. Isso. Sim, senhor. O quê? Então, eu era uma obreira, assim, muito ativa na obra, né? Só que eu me dei mais pro povo e esqueci de mim, né? E com o tempo eu senti que eu não estava mais a mesma. Aí foi em seguida, eu conheci ele, mas eu creio que eu não estava mais a mesma. O que significa se dar muito para o povo e não cuidar de si? O que a senhora não fazia para si? Eu cuidava do povo, orava no povo, mas não orava e não cuidava da minha vida espiritual. Ou seja, a senhora lia a Bíblia para as pessoas, mas não lia para si. Não, senhor. A senhora orava nas pessoas, mas não buscava por si. Não, senhor. A senhora lembra se nesse período a senhora tinha parado de orar, de ler a Bíblia? Como é que era? Eu orava, mas não era como antes, né? Eu orava, mas não era como era para ser. Aí eu fui caindo aos poucos. E como é que a queda aconteceu? Quando foi que a senhora viu que realmente estava fora? Quando eu me envolvi com ele, a gente se conheceu na obra e, na verdade, quando a gente se conheceu, ele era obreiro. Aí ele saiu da igreja, ele deu um tempo fora da igreja e eu continuei de obreira. Aí quando ele voltou, que eu me envolvi com ele, aí foi aonde veio a queda. Peraí, a senhora solteira, é isso? Era. E o senhor solteiro também? Solteiro também. Mas qual foi o erro desse envolvimento? Porque dois obreiros solteiros podem namorar se quiserem. Então, pode, mas na época eu morava sozinha. E o pastor falava para ele não entrar na minha casa. E ele, quando terminava a reunião, eu fazia a obra bonitinho, como é para ser. Aí ele ia me deixar em casa. E ele não entrava na minha casa no início. Aí, do meio para o fim, ele foi entrando, pedindo um copo com água. Aí eu dei o copo com água para ele. Aí eu mandei ele entrar. E já foi o meu erro. Porque o meu pastor tinha falado, não deixe o Antônio entrar na sua casa, porque a senhora é uma obreira solteira e a senhora mora sozinha. Aí eu desobedeci o anjo da igreja, aí ele foi entrou uma vez, entrou duas, entrou três, aí nas três, aí aconteceu. Aí vocês se envolveram Se envolvemos. sexualmente. Sim, senhor. Tá. E aí o que aconteceu? Vocês confessaram? Ou vocês esconderam? Não, senhor, confessamos o pecado. Tá, e o que aconteceu? Aí a gente casamos na igreja, só que dentro de mim entrou muita dúvida que eu não era de Deus, porque se eu fosse de Deus eu não tinha me envolvido assim, dessa forma. Aí eu passei a manifestar com o demônio. Quer dizer, quando a gente fala, por exemplo, que a pessoa, aliás, a gente não sou eu que falo, quando a Bíblia, né, nos alerta sobre o pecado, não é que o pecado ele faz Deus ser mais ou menos Deus. Se nós pecamos, isso não interfere nada no poder de Deus. Deus não é mais Deus porque eu sou santo ou menos Deus porque eu peco. Na verdade, o pecado ele prejudica a minha consciência, a nossa consciência. Se estamos andando em santidade, a fé está lá em cima. Se erramos, a fé vai lá no pé. Porque o mistério da fé não é o tempo que você tem de obreiro. O mistério da fé está na consciência limpa, que é algo que a gente tem que manter todos os dias, diariamente. Então, naquele dia que vocês desobedeceram, o pastor os orientou, quer dizer, vocês não foram proibidos de namorar, não havia nenhum pecado no namoro, mas o pastor foi sábio e falou, sejam prudentes, é bom não deixar que ele entre lá, para não dar lugar, vazão à carne. Vocês não deram ouvidos, houve um erro, um pecado, vocês se consertaram porque confessaram, não é isso? Em seguida vocês procuraram? Sim, senhor, confessamos no outro dia. No outro dia, Sim, então. senhor. Vocês seguiram, no caso do erro, vocês seguiram o protocolo, a cartilha. Não ocultaram, foram lá e falaram. Então, muito bem, houve arrependimento, não é isso? Sim, senhor. Depois vocês se casaram. Sim, senhor. Regularizaram a situação. Sim, senhor. Só que a consciência de vocês ficou maculada Sim. e o diabo passou a trabalhar ali. Ela falou que entrou a dúvida, seu Antônio, entrou nela a dúvida
E a tal ponto que ela passou a manifestar com o demônio. Mas a senhora antes estava bem, a senhora tinha o Espírito Santo? Tinha. Eu tinha o Espírito Santo, sim, senhor. A senhora tem certeza Tenho que tinha o certeza que Espírito eu Santo? tinha, sim, senhor. Mas se apagou. Mas apagou. Apagou dentro de mim. Tá. E com o senhor, depois que aconteceu isso, por que o senhor saiu? Eu não saí da igreja, eu estava na igreja, eu trabalhava, né? Eu fazia reforma das igrejas na época, né? Então eu continuava trabalhando na igreja, eu fazia as obras, mas aí quando apresentou a ela, que a gente passou a orar, então eu realmente tinha o Espírito Santo, não vivia tudo direitinho, certinho, só que o nosso fato foi de repente, né? Depois de 30 dias, nós já estávamos caindo em pecado, né? Aí ela falou, vamos casar e tal. Eu falei, bom, agora vamos casar, então, porque né, no outro dia a gente chamou o pastor e falou do que tinha acontecido. Então, vamos casar, vamos endireitar. Só que endireitamos o casamento, né? Mas o pecado, ele continua, né? No que você pratica, ele continua. Aí você tem que trabalhar, continuar buscando, e arrependimento, que você arrepende e você Mas continua... vocês não estavam casados? Quando Não. o senhor diz que o pecado continua, o quê? Continua a acusação, foi isso? Sim, a acusação fica dentro da gente, né? Você perde o Espírito Santo, você tem o arrependimento, tem tudo, só que você tem o prazo de você, né? Buscar e você até ser batizado com o Espírito Santo. Dúvida, entrou a dúvida em Entrou a vocês. dúvida, você não é mais de Deus, você não tem mais a salvação, entendeu? E aí você passa a pensar assim, eu não tenho mais a salvação, então eu tenho que buscar Deus. Só que você não mede o seu aproximar de Deus, você não mede, você tem que sentir como você está, entendeu? Então a gente continuou buscando, só que nesse buscar, para mim é mais fácil eu equilibrar, mas para ela sempre foi mais difícil, entendeu? Mas Ela chegou se uma equilibrar. hora que o senhor se afastou? Não, nunca me afastei. O senhor nunca saiu da igreja? Nunca se afastei da igreja. E a senhora também não? Não, senhor. Sempre fiquei na igreja, mas assim, bispo, dentro da igreja, mais longe do Senhor Jesus. Ou seja, a senhora nunca mais voltou a ser o que era? Nunca mais. Nunca mais, nunca mais. E o que passou a acontecer na vida de vocês? Como é que está a vida de vocês hoje? Hoje, nossa vida não está bem. É muita briga. Briga, assim, discussões, não é briga, assim, de agredir. Já teve. No início, eu manifestava, na verdade, não era eu manifestava, rasgava ele todinho. Enquanto eu não via sangue dele, eu não me sossegava. Que isso? Eu quebrei o nariz dele umas 2 vezes. Que isso? Ele só vivia de cara roxa. E aí? Eu não, era o diabo. É tanto que o alvo do nosso casamento, bispo, o diabo, uma madrugada, eu ainda lembro quando eu peguei o alvo de dentro do guarda-roupa. O diabo picou as fotos do nosso casamento todinho. Hoje eu não tenho foto do nosso casamento, porque o diabo rasgou tudo. Quer dizer, hoje o casamento de vocês não está bem. Nada, tá nada. Mas o que a senhora sente pelo seu Antônio? Eu não sinto nada mais, a vontade de me separar. Não gosto dele mais. Outro dia eu levei ele pro pastor e falei que eu queria a separação. Mágoa dele? Na verdade, eu não sei o que é mais, pastor, porque foi uma situação crítica que ele fez. Não é nem tanto porque ele me derrubou, porque eu tinha que ter vigiado também. Só que ele me levou para morar junto com a ex-mulher dele. E hoje eu vivo lá, humilhada pela ex-mulher. Hoje vocês moram junto com a ex-mulher? Eu moro em cima e ela mora embaixo. Agora, Dia das Mães, ela avançou em cima de mim. Ela tenta brigar comigo, os filhos também. Todos me odeiam. Então, eu vivo dentro vamos supor, dentro do inferno. E eu casei com ele, eu não sabia que a vida dele lá fora, ele ainda tinha envolvimento com essa ex-mulher. Ele falou para o pastor que a ex-mulher não morava lá, morava distante. E, no caso, a ex-mulher morava lá. Ele mentiu para poder casar comigo. E isso, até hoje, não saiu de dentro de mim. Então é uma mágoa. Eu não sei o que é. Se até hoje a senhora não conseguiu perdoar o que ele fez, qual é o nome disso? Mágoas, né? Acho que sim. Só guarda mágoa. E essa mágoa está fazendo o que para a senhora? Tá fazendo mal. Pois é. Só que assim, bispo, eu sou muito humilhada pela família dele, muito humilhada. Já tentei, a gente já saiu mas de deixa eu falar lá. uma coisa para a senhora. É isso que o diabo quer que a senhora pense. Ele errou. Vocês erraram, por exemplo, a senhora falou assim, ele me derrubou. Não, os dois caíram. Os dois. Os dois erraram, os dois Isso, caíram. Sim. Na verdade, nem o diabo derruba. O diabo tenta. Quem cai é a pessoa. Tanto é que Jesus disse que a gente tem que orar, não me deixes cair em tentação. Quer dizer, não me deixe, porque quem cai sou eu.
A oração do Pai Nosso não é assim, ó, não deixe ninguém me derrubar. Não foi isso que Jesus mandou a gente orar. Jesus disse, não me deixes cair em tentação, porque quem cai é a pessoa. O diabo tenta, o diabo sugere. Tem gente que fala assim, o demônio derrubou fulano. Não, ele não derrubou. O diabo tentou e a pessoa que caiu. Né? Pessoa que, por exemplo, fulano caiu porque voltou a cheirar cocaína. O demônio não pega a cocaína e põe no nariz do obreiro. É ele que pega com a mão e leva até o nariz. O diabo pode usar alguém para oferecer, o diabo pode tentar, mas quem cai é a pessoa. Então não foi ele que derrubou a senhora, foi a senhora que caiu. Não foi a senhora que derrubou ele, foi ele que caiu. Foi 14 anos de obreiro, né, senhor? 14 anos. Foi ele que caiu. Não é a família ou a ex-família dele sua inimiga. Quem está te humilhando é o diabo. A senhora não está sendo humilhada por eles. E a senhora não conseguiu vencer isso ainda porque a senhora está trazendo essa luta para a carne. A Bíblia diz que a gente não tem que lutar contra o sangue ou contra a carne, a gente tem que lutar contra o diabo, contra o inferno. Então a senhora está lutando contra a carne. Quando a senhora olha para eles e diz, eles fazem da minha vida um inferno, então a senhora está atribuindo a eles o problema e isentando o verdadeiro causador, que é o diabo. A senhora precisa perdoar o seu marido, porque isso vai libertar a senhora. A senhora tem que perdoar ele, é aquilo que a gente sempre fala, quando eu perdoo uma pessoa, não é aquela pessoa que é liberta, é eu que me liberto, porque a mágoa prende o magoado. É como a velha lição, é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Ele errou. Mas se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoarmos? Depois eu vou orientar sobre essa questão do casamento. Mas tudo começa pela vida espiritual. Vocês foram usados por Deus para ajudar outras pessoas. Um obreiro que chega a ficar 14 anos de obreiro é um ministério já aprovado e aprovado. Até a senhora, que foram quantos anos de obreiro? 5 anos e 2 meses. 5 anos, a senhora lembra até os meses até hoje. 5 anos e 2 meses. A senhora não tem saudade da época que colocava o seu uniforme? Poxa, servia a Santa Ceia, sabe, dizeis-me aqui para um aflito, para um desesperado. Eu tenho muita vontade de voltar. Então, mas o que a senhora acha que a senhora tem mais vontade? De voltar para essa condição ou se vingar dele? O que é maior dentro da senhora? Me entende? Porque, de repente, a senhora está guardando tanta mágoa que a senhora está gastando mais energia, empregando mais energia contra ele do que a seu favor. Do que empregar sua força para buscar a Deus. Mas assim, bispo, eu falei, na verdade, eu não gosto mais dele. Eu queria, até falei para ele que eu vim aqui, já levei ele lá no pastor, falei diante do pastor que eu não queria mais, porque esse casamento só está me fazendo mal, bispo. Então, mas, bom, daqui a pouco eu vou voltar a falar com a senhora sobre isso, tá? Porque tem um lado espiritual aí. A senhora quer voltar a ser o que era antes? Quero, sim. Tem como. Tanto é que a Bíblia diz, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não fosse possível, Jesus não diria para se arrepender. Se ele fala volta, é porque tem condições de voltar. A senhora pode ser mais usada do que foi no passado. A glória da última casa ser maior do que a primeira. E o senhor também. Mas tem que haver arrependimento. E tem que se voltar para Deus. O diabo tentou, vocês não vigiaram, caíram. E o diabo, nesse período todo, suscitou a dúvida na cabeça de vocês. A dúvida é como a AIDS espiritual, que abre a porta para tudo. É muita dúvida. Para tudo que não presta. Teve mais ou menos 1 mês que eu ia morrendo, né? Começou umas crises em mim, 3 horas da manhã, não era outra hora, 3 horas. Eu ficava toda roxa, sabe? Me tremendo, e muito frio, e toda roxa, e faltava saliva na minha boca. Eu olhava no espelho, eu estava toda preta, sabe? Deu 3 crises agora em Natal. Aí tem mais ou menos 15 dias que eu fui no salão de uma amiga minha para fazer meu cabelo. Deu outra crise lá na cadeira, sabe? Meu coração começou a disparar. Você já imaginou a senhora morrer levando essa mágoa consigo? O que vai acontecer com a sua alma? Quando a gente
está destinado ao céu, a gente já vive o céu aqui, dentro da gente. Quando a pessoa vive o inferno dentro dela, é porque ela está destinada ao inferno. O céu começa agora. O reino de Deus está dentro de você, Jesus disse, está dentro de vós. A senhora não pode morrer com esse ressentimento, a senhora tem que perdoar o seu marido. Deixa eu fazer oração em vocês primeiro. Me dá aqui o microfone, depois a senhora vai... Eu vou concluir a orientação. Fiquem de pé, do jeito que estão aqui, virado aqui para mim. Isso. Fechem os olhos, por favor. Em nome do Senhor Jesus, hoje a luz chega à vida desses ex-obreiros. A luz chega ao entendimento deles. Haja luz! E o Espírito que está atuando na vida desse casal, colocando eles para lutarem contra o sangue e contra a carne. O Espírito que está lá na casa do casal. O Espírito que está na mente dela, colocando esse pensamento de que o casamento não tem mais jeito. Em nome de Jesus, manifesta aqui agora o chefe, o mais forte. Vamos! O demônio que está escondido no emocional dela, na mente dela, eu ordeno que saia agora. E manifesta aqui o mais forte, o cabeça. Hoje a tua máscara cai e hoje a mente dela vai ser desbloqueada. Eu chego para desbloquear a mente dela. E o demônio que está escondido, onde estiver, pode manifestar aqui por inteiro. Vamos! O chefe, seja queimado agora, queimado. O fogo de Deus te queima, te consome. E você, espírito maligno que atuou desde o dia em que esse casal errou, naquele dia você entrou com todas as dúvidas do inferno, dizendo para eles que não tinha mais jeito, dizendo para eles que eles eram um caso perdido. Pode manifestar aqui o chefe. Já, por inteiro. Vamos! Em nome do Senhor Jesus, sai, inclusive dos parentes dele, o que tiver lá. O espírito que atua lá, que usa eles, vem para cá. Vem para cá amarrado. O espírito que usa os parentes ou a ex-família dele para trazer esse sentimento ruim, esse sentimento de mágoa, esse sentimento de ódio, manifesta aqui agora. Vamos? O chefe, o mais forte. Pode sair do coração dela, espírito do ódio, espírito da mágoa, sai daí. Seja queimado agora, queimado. Vai sendo queimado agora. E você é obrigado a sair da mente dela, da alma dela, do caminho dela. Em nome do Senhor Jesus, toda a legião do inferno agora. Isso, pode manifestar aqui o mais forte. O espírito que está sentado na cabeça dela e que fala para ela que não tem perdão, que fala para ele que não tem mais jeito, que não existe saída para eles. Pode manifestar aqui o mais forte. Isso, pode soltar, pode manifestar por inteiro. Eu percebo que você está aí, essa pressão que ela está sentindo é porque você está aí, demônio. Esse tremor nas mãos dela é porque você está aí. Isso, já! Manifesta, o que está lá na cama do casal, que não deixa eles se tocarem. O espírito está lá na cama do casal. Pode manifestar aqui por inteiro. Vamos! Pode manifestar aqui por inteiro. Segura o corpo dela. Fica parado aqui. Põe as mãos para trás. Você estava escondido onde? Estava escondido onde? No filho! Eu corri pra lá. Ah, quer dizer, quando ela chegou aqui, você correu para lá. Fica aqui, para o corpo dela aqui. Por que no filho? O que você faz no filho? O que você faz? Tô escravizando nos vícios. O que mais você faz? Pode abrir. O que mais? Depois que ela deixou essa obra infernal, eu odeio esta obra. Eu acabei com a vida da filha, que um dia fez esta obra. A filha também? Quer dizer que a filha também? Eu coloquei uma mulher No caminho dela? Quer dizer que o senhor sabe disso? Ela morava comigo, aí juntou com duas mulheres já, segundo casamento com outra mulher. A filha dela se uniu a mulheres. E a filha dela também foi obreira? Foi obreira.
que mais você está fazendo? Nela você faz o quê? Muita dúvida. Quais as dúvidas que você coloca na cabeça dela? Que não tem mais jeito pra ela. Que é o fim. Em relação ao marido? O que você coloca? Que ele só é meu. Ele é falso com ela. Ele é falso. E você coloca isso Com na cabeça ela dela? e com o filho dela. Ele não gosta do filho. Ele odeia. O senhor tem alguma coisa contra O o Homem pai? de Branco até tenta aproximar. Mas eu coloco uma barreira no meio. Pra eles não serem felizes. Você quer eles separados? Você os quer separados? Traz o corpo dela mais pra cá. Fica aqui amarrado. Você é o chefe aí? Não. Então, vem aqui o mais forte. O meu Deus sabe quem é o chefe. Meu pai, eu não aceito, Senhor, que eles saiam daqui e continuem do mesmo jeito. Desgraçada! Tem que vir eu aqui o vou mais forte. matá-la! Põe a mão pra trás. Você é o chefe? É o chefe? É? Sou Tava escondido onde? lá fora. E o seu papel nela qual é? Você como chefe. É de matar. Já tentei muitas vezes levá-lo, mas não posso. Ele? Você quer matar quem? Ela! E ele também? Vem cá, quando eles eram obreiros, alguma vez você no corpo de alguém que eles ajudaram, os ameaçou? Eu avisei pra ela que eu ia enviar dentro da casa do Homem de Branco, porque eu tentei derrubar lá fora. Não consegui. Coloquei muitos homens. Ela, essa desgraçada, não quis. Mas eu falei pra ela. Eu vou enviar um dentro da casa do Homem de Branco, maldita, pra me ver o teu fim e arrancar o teu coração. Quer dizer que... Você é um picadinho. Põe a mão pra trás, segura o corpo. Te odeio! Segura o corpo dela. Segura o corpo dela. Que bom que você me odeia, isso é elogio. Quantas vezes o senhor expulsou demônio? Várias vezes, não foi? Então, o diabo não esquece. A gente, às vezes, esquece todos os casos que a gente atendeu, todas as pessoas que a gente ajudou. O diabo não esquece. E ele veio para agir dentro da vida espiritual de vocês, de maneira que vocês, mesmo sendo obreiros, dando lugar para o diabo, ele entrou e fez o papel dele. Repito, quem caiu, aliás, não foi o diabo quem os derrubou, não foi ela quem lhe derrubou, não foi o senhor que derrubou ela. Vocês caíram. O diabo simplesmente tentou. A partir de hoje, você vai sair da mente dela. O que você fala na mente dela em relação ao Espírito Santo? Que ela nunca vai receber mais. Que é o destino dela no inferno. Você coloca isso na cabeça dela, que o destino dela é o inferno. Eu coloco que ela desobedeceu o Homem de Branco. E por isso, o destino dela é lá embaixo. Tá, fica amarrado aqui, deixa eu tirar só o óculos dela aqui, bicho moço. Você vai sair da vida dela hoje? Não vou. Ah, vai! Não vou! Você vai largar a vida dela. Definitivamente. Você vai largar o coração dela, a mente dela. O que eu vou falar para ela hoje, ela vai entender. A mente dela vai se abrir para aquilo que eu vou falar. E ela vai entender tudo que eu disser. Vocês são queimados agora. Queimados agora. Isso. Sai da vida dos filhos dela agora. Tudo que está neles vem para cá. Tudo que está na vida dos filhos vem para cá agora. Isso, põe a mão para trás. Sejam queimados agora. Larga os filhos. Larga os parentes do marido também. Tudo que tiver lá na vida dos parentes do marido, vem para cá agora. Vem para cá agora. Sejam queimados agora. Queimados agora. Meu Deus, vai queimando, 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 queimando. E agora, levanta a cabeça dela. Abre os olhos dela, olha para mim com os olhos dela. Isso. Isso é para você ver um rosto humano com esses olhos pela última vez.
a última vez que você usa esses olhos para ver uma face humana. Abre os olhos dela. Não. Olha para mim com os olhos dela. Eu não consigo. Olha para mim com os olhos dela. Eu não consigo. Vocês vão pro abismo agora. Vão pro inferno sem ficar nenhum. E leva a trava que está na mente dela, o que você travou a mente dela. Leva as trevas da mente dela também. Em nome do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, saiam e não voltem mais. Em nome de Jesus. Amém. Respira fundo. Como é que a senhora está agora? Tô bem. Tá bem? Tô. Olha para eu vou chamar ele de seu Antônio. A senhora sabe que não é o nome dele. Mas olha para o seu marido. Tá rindo por quê? Não sei, saiu um peso do meu coração. Olhando para ele agora, dá raiva dele? Não, Não? não, senhor. Mas antes a senhora estava com raiva dele. Não gostava dele, não. Tinha nojo dele. Então, dona Maria e seu Antônio, presta atenção, a senhora, principalmente. Ele errou. Tem coisas que ele não foi honesto, pelo que eu entendi aqui. No início do relacionamento, tem coisas que o senhor não foi honesto com ela. O senhor tem que se arrepender disso. Se não se arrependeu ainda. Reconhecer. Eu errei com você. A gente é humano. O problema não é errar, é permanecer no erro. É não dar o braço a torcer, é ser orgulhoso. Então, o senhor tem que ter uma conversa com ela e falar assim, olha, me perdoa, eu errei. Mas eu quero voltar a ser o que eu era quando eu estava bem na presença de Deus, quando eu estava no altar. E a senhora, desculpa falar assim, mas a senhora não tem direito de não perdoar ele. A gente não tem direito. Quem julga é Deus. Porque a gente erra também. Não foi ele que derrubou a senhora. A senhora caiu. Não foi a senhora que derrubou ele. Ele caiu. Por isso a gente ora, não me deixe cair. Ou seja, porque não deixe eu cair. Porque quem cai sou eu. Não é o diabo que derruba. O diabo tenta, a pessoa cai. Eu lembro, bispo, assim, eu acho que a minha mágoa não é nem tanto assim, porque a gente caiu, nem ele me levou para lá, eu também Isso, fiquei. desculpa. Quantos anos tem isso? 10 anos. Acabou. No dia que vocês caíram naquele dia e foram procurar o pastor no dia Isso. seguinte, Deus perdoou. Quando eu estava bem mal, a gente mudou lá da casa, fomos para outra casa. Ele alugou a casa dele, a gente foi para outra. Eu lembro que eu estava bem mal, que eu fiquei depressiva quase 5 anos. Desculpa. Aí eu lembro que eu avancei em cima dele e ele me derrubou da cama, me xingou de um nome, quer Então, dizer... a senhora está lembrando disso, está ruminando isso, está... Uma coisa que, ó. Você vê, né? E quem estava perdendo é a senhora. Era. Perdoe. Seus inimigos não são os parentes da ex-família dele. Seu inimigo é o diabo. Lute contra o inferno. Traga a sua batalha para o mundo espiritual. É a sua alma que está em jogo. E a sua também. Então, se perdoem. Porque aqui, ó, é a haste horizontal da cruz. Restabeleçam a vertical, que é com Deus, e essa daqui, que é a horizontal, entre vocês. Vocês vão voltar a ser obreiros. A senhora vai ser cheia do Espírito Santo. Amém. Eu vou impor as mãos sobre vocês agora, e já agora o Espírito Santo vai abençoá-los. Amém, eu creio. A senhora crê? Creio, O senhor sim. crê? Creio. Então, se volta, não é questão de voltar para a igreja, se voltar para a igreja. Vocês já estão indo na igreja, mas é se voltar para Deus. E manter o coração limpo. Tá bem agora? Estou. Já pensou se ela ficar assim hoje, amanhã, depois de amanhã? Todo dia bem? Você vê, tinha um mês que eu tinha passado mal. Para mim que eu estava liberta, mas lá no fundo eu sabia que não. Porque eu tinha um peso na minha alma, um vazio, sabe? Na minha alma. Mas para a senhora permanecer assim agora, fazer... Por exemplo, a gente está vivendo com os obreiros esse mês do exame espiritual, justamente para não acontecer com eles o que aconteceu com vocês. Vocês não se avaliaram, vocês foram levando tudo. A senhora mesma me disse, eu cuidava do povo, mas não cuidava de mim. Olha aí que situação que a senhora chegou. Então, a partir de hoje, refaçam a aliança de vocês com Deus. Tá bom. Tá bom? Sim, senhor. Vem cá, vem mais para cá, os dois diferentes para mim aqui, ó. Abracem, abrace de lado assim, diferente para mim. Isso. Nós vamos abençoá-los aqui. Sim, senhor. O Bispo Maus vai colocar a mão nele e eu nela aqui. Nós vamos dar o que nós temos. Meu Deus,
Nós abençoamos esse casal, sobretudo com a luz do entendimento, que eles tenham o entendimento da tua vontade e da tua palavra, que eles conheçam a tua vontade e a tua palavra, que eles conheçam a vontade do Senhor hoje para a vida deles. Havia um bloqueio, mas a partir de agora haja luz, fique tudo bem claro. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Estão bem? Sim, Senhor. Então, agora, vamos voltar para a fé. Tá ligado? Amém. Vocês vão ser obreiros, vão ganhar almas. Amém. De novo. Creio, bispo. Amém. Tá bom? Tá ligado? Você provavelmente já ouviu falar de campanhas de saúde, que alertam pessoas que estão aparentemente bem a fazerem exames de prevenção. Isso porque quanto mais cedo se detecta um problema, maior a probabilidade de cura. E se isso é importante para o seu corpo, que dirá então para a sua vida espiritual? Muitos passam os dias tão envolvidos com coisas seculares que fazem pouco ou nada em prol da própria alma. A palavra de Deus nos conscientiza da importância de fazer um autoexame. Examinai-vos a vós mesmos. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Sábado, 3 de junho, o sábado do exame espiritual. Às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com transmissão simultânea para todo o Brasil. Cuidemos da vida espiritual. Você viu aqui um casal em que o marido foi obreiro por 14 anos, a esposa foi obreira por 5 anos e 2 meses. E olha o estrago que foi feito. Por isso está escrito, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quero aproveitar para lembrar que no domingo é dia de levarmos almas na igreja, né? Nós vamos ter nesse dia 21 o evento da ferida à cicatriz. Você deve convidar aquela pessoa que você conhece que tem uma ferida aberta. É dia de ganhar almas. E também eu gostaria de lembrar que na sexta-feira, dia 2, sexta-feira, um dia antes da reunião nacional, sexta-feira, dia 2 de junho, nós vamos ter em todas as igrejas universal, em todo o Brasil, a sexta-feira do Todos por Você. O que é essa sexta-feira do Todos por Você? Você sabe que existem pessoas que não têm mais ninguém por elas, que dizem assim, eu não tenho ninguém por mim. O médico não pode fazer mais nada, a família já não faz mais nada, tem gente que fica assim, quem vai me valer? Muito bem, nesse dia, sexta-feira, todos os obreiros, todos os colaboradores, todos os CPOs, todos os pastores, todas as esposas, todos nós vamos estar nas igrejas universal, num plantão espiritual, todos por aqueles que não têm mais ninguém por eles. Tem obreiro que trabalha na terça, mas não trabalha na quinta, tem obreiro que põe uniforme na sexta, mas não põe no sábado, cada um tem a sua escala. Mas no dia 2, em todo o Brasil, a sexta-feira do Todos por Você, ou seja, nós todos oficiais nesse dia vamos estar de uniforme, vamos trabalhar nas reuniões, é um dia que vai acontecer algo inédito. Todos os servos vão trabalhar nesse dia por aqueles que não têm mais ninguém por eles. O seu pastor vai saber informar mais a respeito disso. Tá certo? Nós chegamos ao final da nossa participação. Avise aos demais servos, obreiros, para que assistam esse programa. O testemunho do casal serve para ajudar a todos nós. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro.